Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Estamos falando da criação do homem. O primeiro capítulo de Gênesis é o livro da criação, o mundo da criação. E o segundo capítulo é o mundo da formação. Deus cria no primeiro e forma no capítulo 2. Então nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém? E disse Deus. Disse quem? Deus. Elohim. E a palavra Elohim, como nós aprendemos na outra aula, é plural. Então dá a ideia de mais de um. E disse Deus, façamos. O façamos, o verbo façamos, também está no plural, dando a ideia de mais de um. O homem, conforme a nossa, nossa, também é plural, dá a ideia de mais de um. Conforme a nossa imagem, e nós aprendemos que a imagem é o corpo. Nós somos imagem de Deus no corpo de Cristo que foi criado, o corpo que foi criado, que foi gerado para executar aqui na terra o plano de salvação. Então nós somos a imagem de Deus como? No corpo. Entenda o seguinte, quando Deus ele dá autoridade para Adão colocar o nome nos animais, e os animais eles aceitaram numa boa, ninguém reclamou. A girafa aceitou ser chamada de girafa, a vaca aceitou ser chamada de vaca, ninguém aceitou numa boa. Pastor, Por quê? Tá gravando a aula? Sim. Então eu vou escrever não, vou só ouvir, depois eu escrevo. Tá bom. Ninguém reclamou e ficou o nome que Adão colocou em cada animal. Porque os animais, eles aceitaram bem essa autoridade em Adão por causa da imagem. A imagem de Deus que era expressa nele. Então eles reconheciam essa autoridade por causa da imagem de Deus que era expressa em Adão. Adão expressava a Deus. Adão expressava a Deus pela imagem e representava a Deus pela semelhança. E assim é conosco. Nós expressamos a Deus pela imagem e expressamos a Deus pela semelhança. Deu para entender? Você expressa a Deus aqui na terra pela imagem. Você agora é a imagem de Deus. Porque Jesus lhe devolveu essa imagem. Adão foi feito essa imagem. E a imagem de Deus, que Deus deu a Adão, é uma imagem santa. É uma imagem pura. Que um dia ele perdeu essa imagem. Lá no capítulo 5, quando Adão quando vai falar da genealogia de Adão, ali vai falar que Adão agora estava gerando filhos conforme a sua imagem, não mais conforme a imagem de Deus, porque ali a imagem de Adão estava comprometida e ele não poderia mais gerar segundo a imagem de Deus, mas segundo a imagem dele, que agora já estava com a natureza caída. Então, para expressar a Deus, nós expressamos através da imagem. E para representá-lo, nós representamos a Deus através da semelhança. Então, os animais reconheceram essa imagem, a imagem de Deus que estava expressa em Adão e obedeceram. Conforme a nossa semelhança. A nossa semelhança de Deus está na triunidade. Muitos pensam que a nossa semelhança a Deus está no caráter, está na moral, mas não. A nossa semelhança de Deus está na triunidade. Assim como Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos um ser triuno.
Nós somos triuno de espírito, alma e corpo. Nós expressamos a Deus na imagem e representamos a Ele na semelhança. Tá dando para compreender? Nós somos um ser tripartido e a nossa semelhança de Deus está nesse ser tripartido. Tá dando para pegar? Porque muita gente tem o entendimento que a semelhança que nós temos em Deus é no caráter, é na moral, e não é. A semelhança que nós temos de Deus é na sua triunidade. Deus, ele nos constituiu e nos deu e nos fez como um ser tripartido, de espírito, alma e corpo. Nós somos alma. A alma que possuímos um espírito e que possuímos um corpo. A nossa pessoa, só um instantinho, para a gente concluir aqui. A nossa pessoa está na alma. Tem um ensino de um pastor, até esse pastor já foi para a glória, que a ideia dele é que nós somos um espírito, e assim que eu aprendi, e assim que eu tenho visto muita gente ainda dizer que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas só que quando nós vamos ler a Bíblia não nos mostra isso. Só um instantinho, irmã Beth, que eu vou ouvir a sua pergunta. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:7. Aberta. 2:7. Gênesis 2:7. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui está a ideia do ser que nós somos. Nós somos almas. Alma que possuímos um espírito, um corpo espiritual e um corpo físico. O corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual e um corpo físico para interagir com o mundo físico. O homem é o único ser criado por Deus que tem consciência de existência. Você tem a consciência da sua existência. Eu tenho a consciência da minha existência. Então o homem é o único ser criado por Deus que tem consciência de existência. Isso não acontece o mesmo com os animais. Nós falamos isso da primeira aula. Em uma das aulas nós já falamos sobre isso. Então nós somos alma. O homem é alma, que possui dois corpos. Um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual e um corpo físico para interagir com o mundo físico. Então nós não somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos alma que possuímos um corpo espiritual e possuímos um corpo físico. Amém? Glória a Deus. Precisa mostrar lá o versículo que diz isso? Ou você anotou da outra vez? Vamos lá para... Talvez alguém chega novo aí. Abra sua Bíblia na carta de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos ler lá o versículo, vamos ler a partir do 39. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes. Olha quem está dizendo. E há corpos celestes.
Aí na sua Bíblia, antes de corpos celestes, está precedido de um A, de um H com A craseado, então você pode entender que existem. Então, existe ou existem corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes. Os celestes são corpos espirituais. Uma é a glória dos celestes e a outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E uma a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim, também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção. Por que corpo em corrupção? O nosso corpo físico agora, na terra, ele é corruptível. Ele se corrompe. E como que ele se corrompe? Você não consegue frear isso. É inevitável que avance a idade, que chegue os cabelos grisalhos, que a pele começa a enrugar, que fica mais flácido. Então o nosso corpo, ele se corrompe a cada dia. A cada dia que vai passando é inevitável. Não adianta ficar triste, não adianta esticar para cá, esticar para lá, que é inevitável. O nosso corpo vai se corrompendo a cada dia. Então é isso que ele está dizendo. Semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Agora também a corrupção é pelo pecado e a incorrupção é pela a santidade, pela pureza. Amém? Amém. Semeia-se em ignominia. Ignominia é vergonha. Semeia-se em vergonha e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Por que fraqueza? O nosso corpo é limitado. Às vezes nós damos, se formos dar aí, corrermos 10 metros, já estamos, cansando, bufando. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. E a fraqueza também diz respeito ao pecado. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, físico, e se ressuscitará corpo espiritual. E há também, há corpo natural, aqui vai dizer, há corpo natural, corpo físico, e há também corpo espiritual. Existe corpo natural, corpo físico, e existe também corpo espiritual. Então, quem somos nós? Uma alma que possui 2 corpos. Um corpo espiritual e um corpo físico. O espiritual interagimos no mundo espiritual. E o corpo físico interagimos no mundo físico. Não é assim com os animais. Os animais são alma e corpo. Em algum momento na Bíblia diz espírito, mas é mais puxado para o lado da alma. Então, os animais não têm a consciência da sua existência, mas nós temos consciência da nossa existência. O homem é o único ser que tem consciência da sua existência. Amém? E por isso Deus nos fez a sua semelhança. Um ser tripartido. Amém ou não amém? Ficou bem entendido isso aí? Glória a Deus. Não tem como ter Amém. dúvida. Então, o que tem que direcionar a nossa vida? O que tem que conduzir a nossa vida? É a Bíblia. Não são os argumentos dos homens. É por isso que você vai ver que as pessoas interpretam da sua maneira. Mas se a pessoa interpretar de uma maneira que fere a verdade, então eu não devo tomar para mim. Foi o que nós estávamos conversando, irmã Rita. Da pessoa que critica tudo, que só ela tem a razão. Não sou eu que tenho a razão e não é ninguém que tem a razão. Quem tem a razão são as Escrituras. É por isso que Paulo vai dizer assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não quer dizer que não está chamando tão somente o homem de mentiroso, mas está dizendo que Deus é verdadeiro. Deus, ele não tem a verdade. Deus, ele é a verdade. Deus, ele não possui a verdade. Deus é a verdade. O que Jesus vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então ele não possui a verdade, ele é a verdade. Nós podemos sim possuir a verdade, se apoderar da verdade, conhecer a verdade, adquirir a verdade. Mas quem é a verdade é Cristo. Ele não possui, ele é a verdade. Aleluia. Amém? Então nós somos alma. Alma com dois corpos. Nós somos um ser tripartido. A nossa semelhança a Deus está na triunidade. Abra sua Bíblia em Colossenses. Filipenses. Filipenses 2:5. Nós já tivemos aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Houve o quê? Sentimento. Sendo que aqui, ele ainda está no seu atributo divino. Ele ainda não tinha se despido da sua glória. Ele iria tomar essa atitude, ele iria tomar essa decisão. Então, o sentimento está onde? O sentimento é faculdade da onde? Da alma. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, conforme, da mesma forma que Deus, que sendo Deus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. A palavra usurpação é apego, se apoderar. Mesmo ele não sendo Deus, ele não teve apego, ele deixou, ele se despiu dessa divindade, ele se despiu dessa glória para tomar forma humana. Ele poderia dizer assim, não, eu vou para a terra, mas como Deus. Não vou abrir mão do meu atributo divino. Seria ilegal, porque ele teria que vencer como homem. Adão, quando caiu como homem. E para Cristo vencer, ele tinha que vencer como homem. Então ele se despiu da sua glória, ele deixou, ele não teve apego à sua divindade. Mesmo sendo Deus, ele não teve apego. Ele deixou essa glória para tomar forma humana. Aleluia. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que ele foi... Ele tomando a forma de servo, ele humilhou a si mesmo. Porque a morte de cruz era uma morte humilhante. Era a morte para aquele que cometeu um delito grave. E ele era inocente, ele não cometeu nenhum delito. E achado na forma de servo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Quando Deus o exalta soberanamente, devolve novamente para ele a glória, devolve para ele novamente a divindade. Por ele ter se humilhado e foi a um nível mais baixo de humilhação, que foi enfrentar a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Exaltou soberanamente, dando a ele novamente a sua glória, dando a ele novamente a sua divindade. Amém? Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Olha onde essa glória dele atinge. Os céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, toda a criação de Deus. Ele foi exaltado perante toda a criação de Deus. Amém? Então, como semelhança de Deus, nós somos semelhantes a Deus na triunidade. O nosso espírito
ele tem 3 faculdades. Se você puder anotar aí, anota. Nós temos 3 faculdades no nosso espírito, que é a consciência, a intuição e a comunhão. Espírito. No nosso espírito, nós temos 3 faculdades. Consciência, intuição. A intuição é por onde vem a revelação. Intuição também você pode entender por revelação. É aquela voz interior. É aquela certeza que vem no seu interior. E a comunhão. Repete aí para mim, pastor. Oi? Repete aí para mim as 3 faculdades, que não deu tempo de eu anotar. Consciência é uma faculdade do espírito. Consciência, intuição e comunhão. Consciência, intuição e comunhão. Ah, tá. Obrigada. A comunhão de Deus conosco é no espírito. A comunhão que Deus tem conosco é no espírito. Deus se conecta com o seu espírito. Deus não fala na sua alma, não fala no seu corpo. Deus fala no seu espírito, ele conecta contigo no seu espírito. A comunhão conosco está no espírito. Por isso que 1 Coríntios 6,17 vai dizer assim: todo aquele que se ajunta com o Senhor é um com ele. É no espírito que Deus se ajunta conosco. É no espírito que Deus se conecta conosco. A alma, a faculdade da alma é mente, vontade e emoção. Mente, o entendimento, a vontade, que é a sua decisão, a sua escolha, e a emoção. Na emoção está a alegria, está a tristeza. Está o estar alegre, estar abatido, isso está na emoção. É uma faculdade da alma. Mente, vontade e emoção. E o corpo? O nosso corpo também tem 3 faculdades. Que é a sensação, locomoção e instinto. Sensação, locomoção e instinto. São as 3 faculdades do corpo. Amém ou não amém? Amém. Você pode dizer assim que você é o plano perfeito de Deus. Amém. Meu Deus, coisa linda, né? Você é o plano... Sim, pode fazer a sua pergunta. Então, nós expressamos a Deus através da semelhança, né? Não, da E imagem. Expressamos da através da imagem. semelhança. Isso aí, correto. Não é da imagem e representamos através da semelhança e Não. expressamos através da A imagem. senhora confundiu. Não é... Expressar através da semelhança e representar através da imagem. Tem mais. Ah, tá, confundi mesmo. É. Então tá. Nós, Ao contrário. nós tá. representamos a Deus através da imagem e expressamos através da semelhança. Da semelhança. As- A pergunta que eu queria fazer. Aí, não sei se o apóstolo Paulo que vai dizer que nós somos a carta lida de Cristo, né? Que nós temos que, como Paulo falava, né? Carta ser viva. imitadores de Cristo. Mas aí, a carta viva. Quer dizer, mas ali também entra também o caráter do cristão também, né? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Ser carta viva é o seu testemunho. É o testemunho que você dá Certo. de uma pessoa que serve a Deus. Aham. Entendeu? Isso vai envolver caráter, isso vai envolver escolhas, isso vai envolver decisões, isso vai envolver palavras. Porque como uma pessoa vai dar... Diz que Como nós uma- teremos os seus testemunhos. Isso, como que a pessoa vai dar testemunho de Cristo xingando palavrão? Certo. Ah, é. Certo. Entendeu? Aham. Só não posso trazer para essa semelhança e essa representatividade de
Deus, né? Não, porque a semelhança está na triunidade. Aí é questão de caráter. O testemunho está no caráter, na certo. índole, nas Certo. decisões, nas escolhas. Certo. Ficaria Tá bom. bem? Ficaria bem agora eu ministrando aqui para a senhora e eu agora tomando aqui um copinho de cerveja, fumando um cigarro. É. Como que eu seria uma carta viva É. para ser Verdade. exemplo, para ser lida por muitos? Isso. Tá entendendo? Não seria, é verdade. Então, Nós nós- nem estaríamos aqui, né? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, ser carta viva para ser lida pelas pessoas é o testemunho. É o exemplo que tem que se dar de uma vida cristã, de uma vida piedosa, de uma vida devota a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João. João 17. Então nós vimos que Jesus ele se despiu da sua glória. E quando ele se despiu da sua glória, quando ele venceu e venceu até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, devolveu para ele a glória e junto com essa glória, é claro, a sua divindade. Aleluia. Amém? João 17. Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal do Senhor Jesus. Dá vontade de ler esse capítulo todo. Mas pra gente não tomarmos muito tempo, vamos ler aí a partir do verso 20. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes. Esse não rogo somente por estes, ele está se direcionando aos discípulos, que estavam ali com ele no momento. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Por aqueles já envolve você. Por aqueles já está envolvendo nós. Então, a oração sacerdotal que Jesus fez em João 17, tanto envolveu os discípulos como a nós. Jesus já estava orando pela gente. Jesus já estava orando por você. Jesus já estava orando pela sua casa. Ó, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus aí? Quem crê em Jesus aí? Então a oração dele te alcançou. Glória a Que Deus. pela palavra dele você crê nele. A oração dele te alcançou. E não é assim com todos. Não é verdade? Tem muitos que não creem, não se permitindo que essa oração também alcance as suas vidas. Mas no dia em que crê, também essa oração alcançará a sua vida. Versículo 21. Para que todos sejam um. Ó, presta atenção. Ele está falando agora de unidade. E unidade é o propósito eterno de Deus para todos nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. O que ele está dizendo? Está dizendo que o Pai é um nele. Que ele e o Pai são um. São três, mas são um. Ele está falando da unidade que ele tem com o Pai. E em ti, vamos ler novamente, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, não um como nós, um em nós. Então, nós expressamos a Deus aqui pela semelhança. Porque desde o momento que você aceitou a Jesus, o seu espírito se uniu ao Espírito de Deus e você já é um com Deus. Entenda que nesse momento Jesus ainda não tinha ido para a cruz.
Então, você já é um com Deus. E pasme do que você vai ouvir agora. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao versículo 22. E eu dei-lhes a glória. Que glória é essa? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Vamos ler aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Aqui o versículo 3. Vamos ler aqui o versículo 3. Vamos ler aqui a partir do 3. João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória. Que glória é essa? Glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória é essa? A divindade. A glória da divindade. Ele tinha se despido. Agora ele está orando ao Pai. E ele está pedindo para que o Pai glorifique a ele. E devolvendo a ele a glória. Devolvendo a ele a divindade. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ele estava onde? Junto do Pai. Ele saiu do Pai e veio para a terra. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí agora presta atenção no que ele vai dizer aqui no versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O Pai devolveu a glória para ele. O Pai devolveu a divindade para ele. Agora que ele está dizendo, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste. Que glória é essa? A divindade. A divindade. Aleluia. Meu Deus. Para você ser um, não é um como eles. Não é um como. Um com eles vai precisar desse atributo. Quem está entendendo? Já começa a esquentar aqui dentro. Quando começa a falar dessas coisas, começa a esquentar já. Aí o que acontece? Você vai falar isso aí para aqueles fariseus religiosos? Ai, irmã, ó, tô com saudade dela, ó. Beijão. Vai falar isso e vai dizer, como? Como agora? Quer dizer então que nós vamos ser Deus? Nós vamos ter esse atributo da divindade. Ele não fala assim, para que eles sejam um como nós. Um como nós, eles um em nós. E eu dei-lhes a glória. Vamos ler o 21 novamente. Ele não fala um como nós. Ele fala um em nós, ó. Para que todos sejam, 21, todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Não é um como nós. Um em nós. Amém? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E como que eles são um? Um único Deus. Um Espírito com 3 almas. A glória que Jesus está dizendo aqui é a divindade. A natureza divina. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá em Pedro. Vamos lá na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Visto como, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. E tudo que diz respeito à vida não pode ser temporal, tem que ser eterno. Porque as coisas temporais irão passar. As coisas temporais só estão à nossa disposição aqui na Terra. Mas o que fica, o que permanece, o que prevalece tem que ser eterno. Então, o que ele está dizendo? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. E o que é eterno que diz respeito à vida? O amor. O amor é eterno. E por que o amor é eterno? Deus é amor. Deus é eterno. Deus não possui o amor. Ele não tem o amor. Ele é amor. Tá entendendo? A diferença de possuir e ser. Você pode ter amor, mas Deus não tem amor. Ele é amor. Ele é o próprio amor. A sua natureza é amor. Então o amor é eterno. A alegria é eterna. Jesus vai dizer assim, ó, e outra vez os verei, e a vossa alegria será completa, e ninguém a tirará. A paz é eterna. E o que Jesus é? Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entenda, quando Deus te salvou, a primeira coisa que ele fez foi te eternizar. Quando Deus te salvou, a primeira coisa que ele fez foi te eternizar. Amém. Glória a Deus. O caminho da árvore da vida foi bloqueado para Adão, depois que ele caiu, para que ele não comesse mais da árvore da vida e se tornasse pecador eterno. O que dava... Adão foi criado com vida eterna, para ser eterno, mas para morrer. Quando ele foi criado, ele tinha essa situação sobre ele. Ele poderia morrer. O que dava direito a ele de continuar tendo vida para sempre é comendo da árvore da vida. Então, no dia que ele caiu, ele não poderia mais comer dessa árvore, para que não se tornasse pecador eterno. A primeira coisa que Deus faz quando salva alguém é eternizar ela. Já deu a eternidade. Amém? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, e pelas quais, pela glória e virtude, pela glória e o poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E eu deles a glória que a mim me deste, para que eles sejam um em nós. E que glória é essa? É a natureza divina. É a divindade que Deus nos deu. Através de Cristo. Amém? Amém. Para você, isso é pouca coisa ou é muita coisa? É muitão, é muitão. Podemos dizer assim, é muitão.
É muita graça imerecida, nem mereço. Vamos dizer, é Verdade. muito amor envolvido. Muito, Aleluia. muito. Vamos melhorar. É muito amor dispensado sobre nós. Irmãos, Verdade. por que você acha que o querubim te odeia? Porque Deus dispensou o amor dele de uma forma excelente sobre você. Aleluia. Deu a você tudo que o querubim desejou ter. Aleluia. Tudo que ele desejou ter, Deus deu a você. Glória a Jesus. Deus deu a você a imagem dele. Deus deu a você a semelhança dele. Deus deu a você a glória dele. Aleluia. Vai permitir Amém. que você se assente no trono com ele. Glória a Deus. Amém? Meu Deus, amém. Glória a Jesus. Isso é tremendo. Amém, aleluia. Ouvindo isso, vai dizer que nos faz mais crente ou não? Te faz mais crente ou menos crente? Ai, Te faz mais crente. mais e mais. O coração fica ardendo, porque você começa a ter a consciência do ser limitado que é você. Verdade. Aí você tem a consciência de dizer assim, a hombridade, né? A nobreza de dizer assim, eu não merecia tanto. Eu não merecia tanto. Mas ele já sabia. Ele já sabia que nós não merecíamos. Mas ele não fez por nós, ele fez por ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele Aleluia. fez por ele. Aleluia. Dá até vontade de chorar, irmãos. Dá até vontade de chorar. Essa revelação precisa entrar em muitos corações que ainda são endurecidos por aí. Verdade. Muitas pessoas que se acham como tal e acham que tem o que tem porque elas fizeram por merecer. E não atribuem nem um pouco a Deus que disponibilizou para ela. Nós só somos o que somos porque Deus nos fez assim. Amém. Glória a Deus. Aí as pessoas que têm a ideia assim, não, eu tenho que ir à igreja. Não é ir à igreja, é ser a igreja. Glória a Deus. Aleluia. O ser é diferente de ir. O ser é diferente de ir. Então Deus, ele dispensou o seu amor sobre nós de tal maneira que a única coisa que nos resta é ser constrangido por esse amor. Verdade. Foi dessa maneira que eu entendi quando Paulo falou aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Aí foi assim que eu entendi por que esse amor nos constrange. Porque foi muito amor dispensado. Foi muito amor dispensado. Não vale a pena jogar fora esse amor. Não vale a pena trocar esse amor por nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Amém? Ainda estando nessa terra, nós podemos ter a consciência desse amor. Nos envolvendo com ele, acreditando nele. Tem muita gente que não acredita no amor de Deus porque ela enfrenta dificuldades na vida. Porque ela enfrenta sofrimentos na vida. E ontem nós estávamos falando sobre Jó. E o quanto de sofrimento que Jó passou. E a Bíblia disse que ele não pecou contra Deus. O quanto de sofrimento que ele passou. O quanto de dificuldade ele enfrentou. Dificuldades, vamos dizer assim, terríveis, terríveis. Mas a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus. É claro que ali nós vamos ver uma prova que Deus permitiu
E que lá no final Deus restituiu tudo novamente a Jó. Irmãos, é tremendo que ali em Ezequiel 14, quando Deus dá testemunho desses 3 homens, Daniel, Jó e Noé, ele fala da integridade desses homens. Deus fala da integridade deles, do caráter deles. E Deus diz que mesmo que se ele enviasse flagelos sobre a terra, com a integridade que eles tinham, eles não poderiam salvar nem a sua família. Então, uma vida com Deus sou eu que tenho que construir. A minha vida com Deus sou eu que tenho que construir. Eu não tenho que me basear na fé do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, do meu amigo, do meu filho. A minha fé com Deus sou eu que tenho que construir. A experiência sou eu que tenho que passar. Lá no Salmo 91 tem um texto que diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Você não vai olhar com o olho de ninguém, com os olhos de ninguém. Você só vai conseguir ver com os seus olhos. Embora seja terrível a recompensa dos ímpios, mas é o que Deus está dizendo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Isso significa que a recompensa que o ímpio está recebendo, por você estar vendo, não está acontecendo com você. Mas isso, a vida com Deus, somos nós que temos que construir a cada dia. É claro que nós temos que discipular a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a igreja. Mas a vida com Deus, somos nós que temos que construir. E isso vai basear nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas vontades. Amém? Abra sua Bíblia em João 16. Volta lá para João 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 5. Versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. Jesus dizendo: e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Jesus está dizendo que ele vai para o Pai e o Pai vai enviar o Consolador. Olha aí a manifestação das 3 pessoas divinas novamente. Amém? E quando ele vier, o Espírito Santo, o outro Consolador, convencerá o mundo. Presta atenção nisso aqui, que muita gente confunde isso aqui também. Convencerá o mundo, não a igreja. Ele convencerá o mundo, não a igreja. Do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele não precisa convencer o mundo, a igreja? Por que ele não precisa convencer a igreja do pecado? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já se convenceu do seu pecado. E da justiça. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você crê que ele cumpriu toda a obra de justiça na cruz do Calvário. E do juízo, porque você agora tem a ciência que o diabo já está julgado, já está sentenciado. Ele não será, ele já está julgado, ele já está em juízo. Não é irremediável, não tem como voltar atrás. Ele já está julgado.
Amém? Do pecado porque não crê em mim. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, você já se convenceu do seu pecado e que você precisa de um resgatador. Da justiça porque eu vou para o Pai. Ele cumpriu toda a obra de justiça. Aleluia. Amém? E de juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. E de quem é o papel de nos revelar estas coisas? No nosso dia a dia, no nosso tempo de vida. O Espírito Santo. Pronto. Amém? Ou você está pensando que foi eu que revelei para você que Jesus te deu uma divindade? É o Espírito Santo. Aleluia. Você acha que eles poderiam suportar ouvir isso naquele momento? Naquele momento ele queria que Jesus, que aquilo tudo não acontecesse, que passasse, Jesus pudesse reinar de uma outra forma. Não é o que Pedro diz? Não, eu não vou deixar acontecer isso contigo. Aí que Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Versículo 13. Mas quando vier, presta atenção agora, como é que vai ser diferente a fala. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, o Espírito Santo não precisa convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando ele disse isso, ela se converteu, não precisa mais ouvir isso. Quem precisa ouvir isso é o mundo. Quem precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo é o mundo, é o ímpio. A igreja não precisa mais. Então o que o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo na igreja? É guiar a igreja a toda a verdade. Amém? Então você que é a igreja não precisa do Espírito Santo te convencer do pecado mais. O que precisa é ele te guiar a toda a verdade. Se você tropeçar, ele vai te mostrar que você está no erro, para que você saia desse erro, se levante desse erro, abandone esse erro. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Agora, olha a simplicidade. Olha a humildade que há nas três pessoas divinas. Eles não têm aquela vaidade, eu sou maior, eu sou menor, eu sou mais poderoso, eu sou mais importante. Olha a simplicidade, olha a humildade que existe neles. Porque não falará de si mesmo. Jesus está dizendo, ele não vai dar testemunho dele mesmo. Presta atenção. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que Jesus está dizendo, ele vai dar testemunho de mim. Ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o 14. Ele me glorificará. Não, se sou eu que estou fazendo, então é o meu nome que tem que aparecer. Não existe isso entre eles. Aleluia, Jesus. Não, se sou eu que estou fazendo, sou eu que devo receber a honra. Verdade. Meu Pai, que revelação. Verdade. Não, é o meu nome que tem que estar lá na frente. Não foi eu que dei a ideia. Não foi eu que idealizei o projeto. O projeto é meu. Então não tem que entrar nome de ninguém. Aleluia. Só que olha o que Jesus está dizendo. Não é assim com eles. Ele me glorificará. Aleluia. Porque há de receber
do que é meu. Eles têm a mesma coisa, eles têm os mesmos atributos, eles têm a mesma soberania, eles têm o mesmo poder. Tem atributos de Deus que são incomunicáveis. E quais são os atributos incomunicáveis? São vários. A soberania é um atributo de Deus incomunicável. Só Ele é soberano. Só Ele é o único Deus. A onisciência é um atributo de Deus incomunicável. Aleluia. Porque ninguém mais tem, só Ele. A onisciência de conhecer tudo. Só Deus conhece tudo. A onipotência, só Ele detém todo o poder. E a onipresença, só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí Jesus vai estar dizendo, Ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ao 15, tudo quanto o Pai tem, é meu. Tudo quanto o Pai tem, é meu. Aleluia. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Jesus está dizendo que ele vai para o Pai e que o Espírito Santo vai vir. Olha aí, as 3 pessoas divinas. Quero te mostrar aqui. Vamos ler lá o 20, para você ver como é que a alegria, ela é eterna. Ó, versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria. Aleluia. Amém? A vossa tristeza se converterá em alegria, e é para sempre. Para nunca mais ficar triste. O que vai acontecer na Cidade Santa? O que vai acontecer na Cidade Santa? Não vai haver choro, nem pranto, nem dor. É. Aleluia. Meu Deus. Meu Pai da glória. E o sinônimo de tristeza é a Alegria. alegria. E é para sempre. É eterna. Amém? Meu Deus. Vamos voltar lá para Glória a Gênesis. Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Gênesis capítulo 1. Vamos ler já a parte B. Vamos ler logo o início, né? Nós estamos numa sala de aula. Para quem tem preguiça de ler a Bíblia, né? É proibido ter preguiça aqui de ler a Bíblia. O maior entendimento é o da Bíblia. A maior revelação é a Bíblia. Amém. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem prestou atenção na leitura? Do versículo 26 para o versículo 27. Quem identificou algo aí pode manifestar, pode falar. O que você achou aí? Quer ler novamente? Então lê agora prestando atenção, que você vai prestar atenção em algo aqui que eu vou dizer para você que boa parte do entendimento, da revelação que você tem da Bíblia é na leitura.
Pois é, um ele diz que um ele fez, o outro ele criou. Mas não é isso ainda. Não é isso, não? Ó, sabe qual é a maior parte da revelação também? Boa parte da revelação da Escritura é a riqueza dos detalhes. Você tem que ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Vamos ler novamente. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem a sua imagem. Amém? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos a imagem de Deus. Fala, Diaconisa. Porque ele direciona a criação do homem a ele próprio. Isso. No versículo 26 está no plural. O 27 está no singular. Verdade. No 26 está no plural. Façamos a nossa, conforme a nossa. E no 27, criou Deus, o homem, a sua imagem. E por que Deus, ele se pronuncia dessa forma? Já nos mostrando a ideia que ele é um, mas ele é três. Tremendo. Até porque Deus, quando cria o homem, ele cria através do toque, ele modela. A Bíblia diz que ele modela, ele toca. Isso. E as outras coisas é poder da palavra. Manipula, né? Verbal. Então aqui, ó, o 26 está no plural, ele fala tudo, se direciona tudo no plural. Façamos a nossa, conforme a nossa. Mas no 27, criou Deus a sua imagem. Ele não está dizendo agora conforme a nossa imagem. Porque aqui ele está mostrando que ele é um, mas ele é três. Ele está mostrando a sua triunidade. Ele é Senhor, ele é triuno, ele é Deus, um espírito com três almas. Ele é um, mas ele é três. Amém ou não amém? Amém. Amém, glória a Deus. Viu como é que os detalhes fazem a diferença? Muita. A Bíblia é cheia de riqueza de detalhes. E para isso, para você enxergar isso, você não pode ler a sua Bíblia para bater uma performance. Eu leio a Bíblia toda num ano, eu já li 5 vezes, eu já li 10 vezes. Não adianta ler 10 vezes se não entender o que está escrito. Verdade. Você tem que ler para entender o que está escrito. Jesus, eu ficava toda feliz que eu já li 4. Esse ano eu estava lendo de novo. Eu ouvi de um pastor, e eu carrego isso, que a Bíblia ela é muito mais profunda do que extensa. É mais profunda do que extensa. Meu Deus. Mas eu lia com várias Bíblias do lado, dicionário bíblico, eu não só lia. Entendeu? Mas a senhora tinha enxergado isso? Não. Que o 26 fala no plural e o 27 no singular? Não tinha prestado atenção. Muitas coisas Deus está revelando agora. Nossa, é verdade, pastor. Amém. Muitas coisas, pastor, muitas coisas. Viu como é que faz a diferença? A riqueza dos detalhes? Não basta bater uma performance. Amém? Verdade. Vamos lá. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Versículo 28. E Deus os abençoou e disse... É a primeira vez que Deus se dirige ao homem. Abençoou o homem. Para dizer para ele. Meu Deus. E a primeira coisa que Deus disse para o homem foi: frutificai. E o que é frutificar? É gerar filho. da mesma espécie. Qual era a espécie do homem? Humana. Então ele tinha que fazer o quê? Gerar frutos da mesma espécie. E me diz aí se tem condição de gerar fruto humano, fazer filhos sem se relacionar. Então por que muita gente tem o entendimento que o sexo é pecado? Tem muita resistência contra o sexo. Fora do casamento, sim. Antes do casamento, sim. Mas no casamento, não. No casamento é um ato santo. A primeira ordem que Deus deu para o homem, vamos dizer assim, foi ter intimidade com a sua mulher, para que ele pudesse gerar fruto, para que pudesse sair dele fruto. Amém? Amém. Então o sexo é abençoado por Deus, porque é o meio que Deus criou o homem para frutificar, para gerar. Só que o diabo deturpou isso, né, irmãos? Na queda do homem, o diabo deturpou isso. Mas a primeira ordem de Deus para o homem foi: tenha intimidade com a sua esposa, para que você gere fruto. Então, frutificar é o quê? Gerar da mesma espécie. E multiplicai-vos. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E por que Deus manda ele gerar a mesma espécie e multiplicar? Para governar a terra. O homem só poderia exercer governo na terra se multiplicando, para que ele pudesse se espalhar pela terra, e aonde estivesse ali o homem gerado, aqui Adão ainda não tinha caído, gerado conforme essa imagem para dominar, porque Deus deu a terra para o homem governar a terra. É por isso que o querubim morre de raiva de você, porque antes quem governava a terra era ele. Como ele se rebelou, caiu, Deus agora criou um outro ser, menor do que ele, colocou a sua imagem, deu a sua semelhança e colocou esse ser para governar a terra. Só que o homem não é onipresente. A onipresença é um atributo que só pertence a Deus. O homem não é onipresente. Então, para que ele pudesse governar a terra, precisava ter muitos dele para poder se espalhar pela terra. Só que quando o homem caiu, ele continuou gerando. Só que agora não era mais conforme a imagem de Deus. Agora era conforme a sua própria imagem caída. É por isso que deu tudo errado. É por isso que quando chega lá, em Noé, Deus quer acabar com toda a raça humana. Ali Deus ia acabar com toda a raça humana. Mas ele achou graça em Noé. E decidiu continuar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.
a primeira ordem que Deus deu para o homem foi frutificar e multiplicar. Abra sua Bíblia em Atos 17. Mas deixa para semana que vem, né? Para terça-feira, né? Pode fazer. Sério? Sério. Então, ó, nós somos uma alma com corpo e espírito. Aí Deus sopra nas narinas de Adão, né? Sim. O espírito da vida. Quando o homem cai, aí o Espírito Santo sai, porque aí depois de aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, né? Acontece essa confusão na minha cabeça aí? O que Deus sopra no homem não é o Espírito Santo, é o espírito humano. Volta lá para Efésios 1:4. Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha nos escolhido nele antes da fundação do mundo. Nós já estávamos em Deus em espírito. Zacarias 12:1 vai dizer que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Quando Deus sopra em Adão o fôlego de vida, é o espírito humano. Então ali ainda não tem o Espírito Santo. Não, é o espírito do homem. Tá. Entendeu? A junção do espírito humano, do fôlego de vida, na matéria do pó da terra que foi formado, deu à luz um terceiro elemento, que é a alma vivente. Certo. Entendi. Entendeu? Porque não tem nada a ver com o Espírito Santo, entendi. Tá bom. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Só que, talvez que a senhora pode tá confundindo, porque quando Adão peca, e Deus diz que ele morreria, Isso. Deus disse que não o mataria, mas que ele morreria. O princípio estava, se pecar, vai morrer, certamente vai morrer. Ele morre pelo meio que a vida se deu. E qual foi o meio que a vida se deu? Pelo Espírito. O Espírito que foi soprado na matéria, deu à luz a alma, veio a vida ali. Então, quando ele morre no Espírito. O que é morrer no Espírito? O Espírito dele se separou do Espírito de Deus. Certo. Ele morre no Espírito. Amém. Tá certo. Ele ainda continuou vivendo. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos. Foi verdade. A morte dele morreu imediatamente no Espírito. E depois a morte foi se dando gradativamente no corpo e na alma. Não é assim conosco? É desse jeito. Cada dia que você vai vivendo já é se aproximando da morte. Verdade. E o Espírito Santo através de Jesus, né? O Espírito Santo, sim, que é uma pessoa divina, ele veio para habitar em nós. Quando nós lemos aqui no 17, né, quando Jesus faz a oração que fala que vai para o Pai e enviaria o Espírito Santo. É nesse momento, né? Sim. E quando que o Espírito Santo foi enviado? No dia de Pentecostes. Lá dos dois, Lá que foi a descida do Espírito Santo. Ali ele estava descendo para poder já habitar no homem. Glória a Deus. E para nunca mais sair. Aleluia. Não é o que Jesus diz? O mundo não pode o conhecer. O mundo não o conhece, não pode ver nem o conhece. Mas vós o conhecereis e estareis em vós para sempre. Amém. Então ele veio habitar em nós para nunca mais sair. O ser divino que está em nós é o Espírito Santo. A pessoa divina que está em nós é o Espírito Santo, habitando, entrelaçado com você. Tudo que você vê, ele vê. Tudo que você toca, ele toca. Olha como é que muda o entendimento. Tudo que você vê, ele vê. Tudo que você toca, ele toca. Tudo que você pensa, ele sabe. Aleluia. Aleluia. Amém. Tá vendo aí que não dá para dar uma olhadinha meia torta para as coisas, não. Verdade. Amém? Verdade. E a gente até se constrange, né?
Quando a gente comete algum deslize, ele vem e fala conosco, a gente se constrange, né, diante dele. Isso mesmo. Isso é o quê? Qual é a parte do homem que está se manifestando aí agora? É o espírito. Através do quê? Da consciência. Da consciência. Entendeu? É por isso que nós temos que saber. É por isso que é preciso sabermos quando é o espírito que está manifestando, quando é a alma e quando é o corpo. Saber essa distinção. Quando nós erramos, que nós temos aquela, vamos dizer assim, aquela consciência, está no espírito. Quando você tem aquela intuição, que você sabe o que é certo e o que é errado. Tá entendendo? E detalhe, que não precisa que ninguém ensine sobre isso. Verdade. Tem um texto que fala sobre isso, está lá em João, na Epístola de João. E vós não necessitais que alguém vos ensine alguma coisa sobre Deus, porque Ele estará em vós e habitará convosco. A unção do Santo vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui o 17 para a gente encerrar? Aleluia. Lembrando que nós estamos lá em Gênesis 1:28, quando Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, a partir do casal de Adão e Eva, Deus trouxe à terra todas as gerações dos homens. Todas as gerações dos homens só estão na terra, toda a humanidade na terra partiu de um só casal, lá no paraíso, de Adão e Eva. Atos 17:26. Aleluia. Amém? Amém. E de um só sangue. A vida está no sangue, tanto do animal como do homem. Por isso que Deus proíbe de derramar o sangue do homem. Por isso que Deus proíbe de comer o sangue do animal. Ó, quem gosta de um chouriço aí, ó. Quem gosta de uma galinha ao molho pardo, precisa rever isso aí. Meu marido que gosta. O que Deus proibiu? Você pode comer do animal, mas não o sangue. Derrama o sangue. E Deus proibiu de tirar o sangue do homem, de tirar a vida do homem. Então essa tradução, tem tradução que diz de um só homem. Mas olha a nossa tradução aqui, como é que ela é específica no original. Verdade. E de um só sangue. Quem está aí de um só homem? Quem está com essa tradução de um só homem? De um só sangue. De um só sangue. Não, vocês estão com a Fiel. A missionária Rita e a irmã Beth está com a Fiel. Quem está aí? Quem tá com essa tradução aí? De um só homem. Ninguém? Qual versículo, pastor? É o 26. Atos 17:26. Ah, na minha tá homens. Homem, né? Tá vendo como é que a nossa tradução ela é específica no original? Não, mas eu não tô com a nova, não. Eu tô com a minha Bíblia antiga. Sim, sim. Não, eu só estou falando da diferença na tradução. É isso que eu estou querendo mostrar. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Fez todas as gerações dos homens. Só de um casal. A partir de Adão e Eva, Deus colocou toda a humanidade na terra. Hoje já são pouco mais de 7 bilhões. Mas vamos voltar às gerações passadas. Quanta gente já passou por essa terra? Que veio a partir de um casal. Foi por isso que ele disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. E ele encheu a terra mesmo. Ele encheu todo o globo terrestre.
Tem gente todos os continentes da Terra. Verdade, aleluia. Mas veio de um casal. Aleluia. Amém? Amém. Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Determinando os tempos já determinados e os limites da sua habitação. Então hoje já tem gente espalhado por todos os continentes da Terra. Mas naquela ocasião estava concentrado somente num lugar. Lá na Mesopotâmia. Depois foram se espalhando. Então a ordem que Deus deu para que o homem exercesse governo na terra é que ele multiplicasse para que o homem pudesse, multiplicado, se espalhar pela terra e exercer governo. Só que esse governo se daria com o governo de Deus sobre o homem. Como Adão pecou, ele perdeu esse governo de Deus. Verdade, Jesus. E por isso que o homem foi, se multiplicando deturpadamente. E caindo cada vez mais. Aí Adão caiu. Aí depois vem da geração de Adão. Caim mata Abel. Olha aí. Depois vem a geração de Caim com a poligamia. O homem só foi caindo cada vez mais, que a ponto de Deus olhar assim, não. O homem é mau sempre, porque ele é carne. O homem já foi separando do espiritual. O homem na carne faz coisas que nós duvidamos. Pois é. Então, para o homem estar na carne, no natural, ele só ia caindo cada vez mais, sem a probabilidade de erguer, de se levantar. E onde ia parar isso? Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar na próxima aula, agora terça-feira. Nós estamos aqui sem pressa, vencendo versículo por versículo, sem pressa. Você que está entrando agora ou está assistindo essa aula agora no YouTube, você pode voltar lá atrás no canal, já temos aulas gravadas lá. Basicamente, essa é a 8ª, já temos 7 aulas gravadas. Você pode ir lá pegar todo o raciocínio desde o começo e você vai desenvolvendo esse raciocínio conosco para que você tenha um bom entendimento e uma boa revelação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.